Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, terça-feira, dia 16 de maio de 2023, a super terça astrológica, como eu chamei, por conta da entrada de Júpiter em Touro e de uma formação de um stellium no signo de Touro. Touro que rege a nossa realidade prática, as coisas do nosso dia a dia e a nossa capacidade de trabalho e de criar mecanismos, estratégias de sobrevivência. Júpiter entrando no signo de Touro abre novas perspectivas, traz novos paradigmas, traz um novo senso de justiça, inclusive na nossa realidade. Então eu fiz um vídeo ontem e coloquei aqui no canal de Júpiter em Touro, expliquei para vocês os aspectos positivos dessa entrada de Júpiter em Touro. Então tá lá todas as possibilidades que a gente tem pela frente e é um momento realmente bastante positivo para a gente aproveitar. Entretanto, os problemas não deixam de continuar existindo por conta dessas benesses astrológicas. Nós temos uma série de situações aí em andamento, como a guerra na Ucrânia, que está tendo uma escalada mais feroz nos últimos dias, e os velhos problemas de sempre, né, de banditismo, dentro da política, né, e todas essas situações que nós estamos vivendo de escândalos de corrupção e tudo mais. Essas coisas continuam, elas fazem parte da nossa realidade, até que a gente ganhe um nível de consciência em que isso não mais exista na nossa realidade, mas isso vai demorar muito. Agora, se nós temos esse panorama bastante positivo com relação à entrada de Júpiter em Touro e essa formação do stellium em Touro, por outro lado, no dia 19 de maio, na sexta-feira, nós vamos ter a lua nova em Touro reforçando esse stellium. Só que neste momento, apesar de todas essas positividades que eu citei no vídeo anterior, nós vamos ter alguns aspectos que merecem atenção por conta também da sua malignidade. Por isso que eu coloquei como título deste vídeo, né, os anjos e demônios da nossa realidade, porque é basicamente isso que nós vamos viver. Nós vamos viver uma onda positiva, porém essa onda positiva também lança luz sobre aquela negatividade que já existe e que precisa ser vista e precisa ser resolvida. E para isso, aspectos astrológicos também tensos vão ocorrer a partir do dia 19 em direção à próxima semana, trazendo aí alguns desafios também para serem resolvidos. Então a gente vai ter que ter muita sabedoria, muito jogo de cintura para aproveitar esses influxos positivos dessa entrada de Júpiter em Touro e do stellium de certa forma ali no signo de Touro, com esses desafios que vão ser colocados, muitos deles já em andamento desde daquelas configurações do mês de março, em que Plutão entrou em Aquário e Saturno entrou em Peixes. Então a gente vem com um monte de demandas ainda em aberto e elas agora vão se colapsar justamente neste momento em que nós vamos estar recebendo muitas estratégias, muitos influxos, muitos recursos celestiais para serem implementados na nossa realidade. Então vamos dar uma olhada agora no mapa da Lua Nova de Touro, que acontece no dia 19 de maio, para vocês entenderem as expectações que nós vamos estar vivendo. Acompanhe aqui comigo. Então no dia 19 de maio, por volta de 1 hora da tarde, né, meio-dia e 53 pelo fuso horário de Brasília, Sol e Lua se encontram aqui a 28 graus de Touro. Não é o grau 29, o temido grau 29, estamos no grau 28, então calma, calma, nada de se apavorar. Também não está em conjunção com o Algol, nós temos aí 2 graus de diferença, isso é muita coisa. Quando a gente trabalha com estrela, a gente estreita o orbe de aspecto, né? Então, assim, não tá essa configuração com Algol, então podemos ficar tranquilos aqui que não vai haver o disparar de uma malignidade de Algol. Porém, o que nós vamos ver é Marte a 29 graus. Esse sim é 29 graus de Câncer, terminando esse percurso que ele fez por esse signo, onde ele está em queda. E eu já expliquei para vocês que Marte em queda é aquele pitbull ali com fome e na coleira, sem poder se manifestar. O planeta no signo de queda ele fica disfuncional.
né? E ele ele tá assim já babando aqui, salivando, porque a coleira vai ser solta dentro de poucas horas, né? Quando ele vai entrar no signo de Leão e fazer uma oposição exata com Plutão. Esse aspecto é o preocupante. Apesar de toda essa positividade, né, com Júpiter em Touro, você ter o nó do norte em Touro, Mercúrio em Touro, Urano em Touro, né, e a própria lunação acontecendo em Touro, então você tem aqui 5 planetas e mais o ponto matemático do nó do norte, favorecendo a energia de Touro, tá? Por outro lado, você tem aqui essa oposição Marte-Plutão, que vai ser a primeira oposição que Marte vai fazer a Plutão com Plutão no signo de Aquário, tá? Então, é interessante observar isso, porque como eu já expliquei para vocês, o Plutão, ele ficou em Aquário, a última vez que ele esteve em Aquário foi lá no século XVIII. Então, evidentemente, Marte, como ele tem um ciclo de 2 anos, ele fez várias oposições no século XVIII com Plutão em Aquário. E o que aconteceu? Foi mais ou menos entre 1778 até 1797, Marte fez 13 oposições com Plutão. Então estava acontecendo a Guerra da Independência Americana, a guerra entre Rússia e Turquia, Rússia e Suécia. Estava acontecendo muita coisa. Nós tivemos aqui no Brasil o movimento da Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa. Então tudo isso aconteceu nesse período, né? Então nós devemos imaginar que a entrada de Marte e fazendo em Leão, fazendo oposição com Plutão, vai fazer com que a guerra na questão da Ucrânia sofra uma escalada, e pode ser que entre novos agentes aí, né? Porque nós vamos ter aí a questão da Turquia. A Turquia está para ter eleições de segundo turno, existe aí muita interferência acontecendo ali para puxar a Turquia para um lado ou para o outro, ou pró-Ocidente ou pró-Rússia. Nós não sabemos exatamente que caminhos políticos a Turquia vai tomar nos próximos meses por conta das eleições, né? E temos aí os recém-países entrados na OTAN, principalmente ali da região da Escandinávia, que pode trazer aí mais complicações também. Então isso tudo vai ser temática provavelmente dos próximos semanas, dos próximos meses, mas esse Marte fazendo oposição com Plutão, Plutão traz aí uma possibilidade de carnificinas, de mortandades, de situações muito dramáticas, inclusive também de vulcanismos e terremotos com grande mortalidade. A gente espera que isso não aconteça, mas é uma energia extremamente negativa, mas a gente espera que esse escudo positivo aqui, formando-se principalmente com Júpiter, venha a minimizar essa situação toda. Entretanto, Júpiter também está, né, numa quadratura com Plutão e vai sofrer uma quadratura com Marte. Então as coisas aqui vão ficar bastante tensas, né? E isso pode mexer realmente com o campo telúrico, com o campo de manifestação aí dos terremotos, dos vulcanismos, que está muito forte isso. Uma outra coisa, e aqui diz respeito mais especificamente ao Brasil, é que no momento da formação dessa lua nova em Touro, isso joga a Lilith para uma casa 12. Casa 12 que é uma casa das coisas ocultas, das coisas excluídas, e uma Lilith aqui que representa também aqueles que foram excluídos do sistema. Então nós poderemos ter aqui alguma situação muito séria, de repente a descoberta de mais grupos de pessoas sendo escravizadas, né? Você pode ter aí alguma coisa envolvendo aquelas comunidades que são normalmente marginalizadas pela elite. Podemos ter chacinas, assassinatos por encomenda de pessoas, e principalmente de líderes que tentam transgredir as imposições da elite, seja a elite empresarial, seja a elite rural, e especialmente a elite rural, tá? Então, que no nosso país ela é tomada em grande parte, não todos, mas em grande parte pelo jagunçismo que ainda impera aqui.
Então, assim, existe sim algo assim bastante sombrio, bastante demoníaco aqui sendo colocado, mas também nós poderemos ver demônios encarcerados, demônios tendo que vir se ver com a justiça terrena, vamos dizer assim, né? Já que Júpiter, que rege também as leis, vai estar no signo terreno de Touro, trazendo a justiça à Terra. Então isso faz com que algumas proteções aconteçam. Vai haver uma tensão, mas vai haver também toda aquela abertura que eu falei para vocês no vídeo de Júpiter em Touro. Como nós fomos criados num paradigma taxativo, né, a grande maioria das pessoas pensa de forma binária. Ou é 8 ou é 80. Ou é o certo ou é o errado. Ou é o positivo ou é o negativo. A maioria das pessoas não consegue fazer o trânsito entre os opostos. Ela só vê o preto e o branco, mas não vê o cinza, né? Quando a gente fala de astrologia aqui, nós não somos taxativos. Nós falamos de uma astrologia processual, nós falamos de uma astrologia que você vai analisar várias interpretações para uma determinada posição astrológica, mas tem muitas pessoas que vêm com essa ideia, ou tem que ser assim ou não é, né? É o pão, pedra, pedra, aquela pão, queijo, aquela situação que a pessoa ela quer colocar uma lacração astrológica em cima do que a gente está falando aqui. Não dá. Aqui no meu canal não funciona assim, tá? Aqui no meu canal a gente abre as perspectivas de entendimento dos astros. Então você pode perguntar, pô, Carlos, você fez um vídeo falando que vai haver aí uma aspectação muito positiva com Júpiter e Touro. Depois você traz um vídeo falando de aspectações negativas. O que está valendo? Os dois. Os dois, porque o tempo todo nós estamos vivendo situações positivas e negativas. Só que agora, com essas situações astrológicas, isso enfatiza muito e fica muito claro o que é o positivo e o que é o negativo. Né? Vai enfatizar, vai tornar isso bastante sublinhado, né? As questões positivas e negativas da nossa realidade, para que as pessoas possam ver mesmo, para que as pessoas possam entender sobre isso, tá? Porque muitas pessoas também não veem a positividade que tem em torno delas, né? E muitas vezes outras pessoas fogem da negatividade ou negam, né? Ou fazem vista grossa ou são negligentes. Então, quando se destaca esses dois universos, o positivo e o negativo, é para que as pessoas possam olhar aquilo que precisam olhar para que possam aprender, né? Agora, qual é o grande aprendizado quando a gente tem aspectos tanto positivos quanto negativos e intensos acontecendo ao mesmo tempo? Saber integrar essas duas polaridades. Não é para poucos. Aquela pessoa que é taxativa, que para ela só existe uma forma, ou é o certo ou é o errado, ou tem que ser assim, se não é assim, é assado, essa pessoa não consegue fazer essa integração e ela vai continuar perdida no seu batida de cabeça entre as polaridades, ela não vai enxergar o caminho do meio, tá? Então, é isso que a gente está pedindo aqui para você, que se torne um pouco mais aberto, um pouco mais flexível, para que você possa parar de ficar preso nos polos, tá? E olhar para o caminho do meio dessas energias. Criar estratégias para que você possa fazer uso do negativo e do positivo de forma efetiva e com aprendizagem, porque essa é a situação principal para a qual nós estamos vivendo aqui, para que a gente aprenda a lidar com essas energias, tá? Em vez de não ver o positivo ou fugir do negativo. Está na hora de a gente encarar essas duas vertentes, essas duas situações e fazer uma amálgama dessas energias, integrando isso, para que a sua vida se torne um pouco mais próspera, não no sentido só de prosperidade material, mas próspera em todos os sentidos, até próspera em termos de aprendizagem. Você aprenda, expanda sua mente, né? Atualize seu mapa mental. Tem gente que vive com um mapa mental ainda da década de 60 e 50 e quer que o mundo seja daquele jeito que era lá. Querido, o mundo não vai voltar para trás porque você acha que tem que ser. É a tua cabeça que está totalmente retroagida no tempo. Você é que precisa atualizar a tua cabeça e não o mundo que tem que andar para trás. E Júpiter em Touro vai dar um grande avanço para que o mundão velho de guerra dê passos bastante significativos em torno de melhoria e de expansão de paradigma. Então,
Se você é daqueles saudosistas, o que acha que o passado era melhor quando não era, tá? E vive uma ilusão, é melhor atualizar a tua cabeça. Porque o tempo vai continuar correndo, o futuro vai vir, mesmo você sapateando e não gostando, e o futuro sempre é mais abrangente, sempre vai trazer mais perspectivas e novidades em todos os campos possíveis na vida humana. Aceita que dói menos. É isso aí, pessoal. Aqui está o recado de hoje. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.